Olha aqui para mim. 7 evidências ou 7 resultados do avivamento. O avivamento é uma necessidade. Amém? E por causa dessa necessidade do avivamento, tem acontecido muitos movimentos que até se parecem com o verdadeiro avivamento. Só que o verdadeiro avivamento, ele traz resultados, tanto para a pessoa que é avivada, diga amém, tanto para a igreja no geral, diga glória a Deus, quanto para a sociedade aonde acontece aquele avivamento. O avivamento, ele traz resultados para quem é avivado, o avivamento traz resultado para a igreja, e o avivamento traz resultado para aquela região aonde a igreja está avivada. Amém, queridos? É só a gente observar Atos, o que aconteceu no dia do avivamento de Atos. Havia uma festa, a festa da colheita, onde Israel estava celebrando a colheita, a bênção da colheita, dos frutos, e ali havia pessoas de várias regiões também celebrando ali, e havia 120 pessoas reunidas no templo, num lugar chamado cenáculo. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo avivou aqueles 120, o avivamento que aconteceu ali fez a festa lá fora parar. Todos pararam e ficaram observando o avivamento, o que estava acontecendo. Muitos ali não entendiam o que estava acontecendo, mas o avivamento, ele trouxe resultado na vida de quem foi avivado, diga amém. Trouxe o resultado na vida dos 120 que estavam ali, a igreja reunida, e também trouxe um resultado depois naquela região, porque a igreja explodiu em crescimento, diga amém. Foi acrescentado o número de pessoas que foram salvas, foram transformadas através do evangelho. Tudo isso por causa do avivamento. Então, um avivamento verdadeiro, ele não pode ser somente um movimento aqui dentro. Ele tem que ser um movimento que ele expande para fora, amém? Ou seja, o verdadeiro avivamento, ele não pode ser contido. Ele não pode ser contido, o verdadeiro avivamento, ainda que as pessoas, ainda que alguém tenta conter o verdadeiro avivamento. Mas o verdadeiro avivamento, ele acontece, e quando ele acontece, ele muda por dentro, por fora, em toda a sua cercania. Ele traz resultados positivos para a obra de Deus. Então vira para a pessoa que está nos olhando assim: avivamento traz resultados. Eu não acredito num avivamento que não traz resultado nenhum. Eu não acredito numa pessoa que ela diz que ela é avivada, mas a vida dela não anda, não progride, não avança em relação à vontade de Deus na vida dela. Se de fato, de verdade, a pessoa é avivada, tem que haver um avançar na espiritualidade, na fé. Tudo é transformado para melhor. Amém ou não amém? A pessoa passa a ser um pai melhor, passa a ser uma pessoa melhor. Se ela é funcionário, passa a ser um funcionário melhor. Se ela é patrão, passa a ser um patrão melhor. Se é marido, passa a ser um marido melhor. Se é esposa, passa a ser uma esposa melhor. Se é filho, passa a ser um filho melhor. Tudo isso por causa do avivamento. O avivamento, na verdade, é uma transformação, é uma ação do Espírito Santo para transformar, para mudar, trazer um resultado positivo. Diga amém. Quem espera um resultado positivo nessa manhã? Quem espera? Deixa eu te alegrar aqui, o Espírito Santo já está pronto para trazer o avivamento. Ele já está pronto para trazer o avivamento sobre a igreja. Agora, quando eu falo igreja, eu não falo somente nosso ministério, falo a igreja em geral. O avivamento é uma necessidade extrema, e nesse decorrer dessa necessidade extrema, muitos movimentos têm surgido, tem acontecido nesse afã de trazer o verdadeiro avivamento. Mas eu quero trazer aqui, à luz da Bíblia, 7 evidências ou 7 resultados de um verdadeiro avivamento. Amém? Então, a primeira coisa que o Espírito Santo ministrou aqui no meu coração sobre o resultado do avivamento é que há arrependimento. Repete comigo: arrependimento. Onde há o avivamento, há arrependimento. Pedro se levantou aqui e ele declarou essas palavras que nós acabamos de ler. E se você continuar lendo, você vai ver que no final do discurso de Pedro, quase 3.000 pessoas
se converteram a Jesus. Diga amém. O que aconteceu ali? O avivamento que veio sobre Pedro. Pedro externou o avivamento para fora. Diga amém. E as pessoas foram constrangidas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo constrangeu as pessoas, convenceu a pessoa do pecado dela. Elas foram convencidas, constrangidas, sabe? Quando você faz algo de errado e alguém fala que você fez errado e você é constrangido, você fala assim: poxa, eu errei mesmo. Então foi isso que aconteceu. O Espírito Santo constrangeu, ele convenceu aquelas pessoas que elas tinham pecado, que precisavam se arrepender. E aconteceu algo que só o avivamento verdadeiro pode causar: o arrependimento mútuo. Diga amém. Quase 3.000 pessoas se arrependeram dos seus pecados, se voltaram para Jesus. Diga amém. Confessaram Jesus como o único suficiente Salvador. Diga glória a Deus. Por causa do verdadeiro avivamento. Onde há o verdadeiro avivamento, há arrependimento. Então a pessoa que ela diz que ela é cheia do Espírito Santo, mas ela não se arrepende dos erros que comete. Por que eu estou falando dos erros que comete? Porque a gente pode cometer erro. Nós somos seres humanos. Amém? E não é que a gente vai planejar: eu vou cometer esse erro aqui. Não, mas a gente pode errar no decorrer da caminhada. Só que aí, se a pessoa de fato, em verdade, ela é avivada, ela errou, igual Davi. Davi errou. Quando Deus expôs o erro dele, ele foi constrangido, ele falou assim: pequei mesmo. E aí ele foi buscar, ele se arrependeu, foi buscar reconciliação com Deus. Amém? O Salmo 52, 51, fugiu da mente agora. Está lá Davi falando, pedindo: Senhor, não afasta de mim o teu Santo Espírito. E ele se entregou ali para que Deus perdoasse aquele erro que ele cometeu. Então, evidência do avivamento é a pessoa que se arrepende do mal que ela faz, ainda que ela não esteja vendo, ela está fazendo sem intenção, mas alguém chega assim: fulano, você fez isso aqui. Ela é constrangida pelo Espírito Santo. Rapaz, eu falhei mesmo, eu vou me consertar com Deus. Amém, querido? Então o verdadeiro avivamento, ele causa arrependimento. Meu Deus do céu, a pessoa fica constrangida, ela corre para os pés do Senhor sempre que comete um erro. Agora é importante a gente ter o perdão de Deus. Diga amém. Diga glória a Deus. Agora é importante também, se a gente errou contra Deus e contra uma pessoa, é importante a pessoa também ter o perdão da outra, ela ir lá e buscar o perdão com a outra pessoa. Sabe por quê? Porque fica duas pessoas magoadas. Quando alguém magoa alguém com palavras ou com atitude, então ficam os dois ali: aquele que está com raiva, falou palavras que não devia ser falado, aquele que ouviu as palavras ficou magoado. Aí a pessoa cheia de Deus, ela não vai esperar a outra pessoa vir pedir perdão para ela. Rapaz, eu sou de Deus, eu falei coisa que não devia ser falada, eu vou lá pedir perdão para a pessoa. Vai lá e chega na pessoa e pede perdão. Se a pessoa perdoar, perdoou, glória a Deus. Se não perdoar, você fez a sua parte. Amém? Porque você foi avivado pelo Espírito Santo. Amém? Esses dias aconteceu um episódio comigo que me deixou um pouco chateado com um colega de trabalho. E eu explodi com ele mesmo ali, sabe? E aí depois eu cheguei e falei: pessoa, desculpa aí, tá? Eu me exaltei e tal, mas você também, falei para ele: você também fez isso aqui e tal. Eu pedi para você parar, pedi para você continuou, tal. Você me deixou um pouco zangado. E aí eu fui lá, pedi perdão para o irmão. Amém? Eu não podia esperar o irmão vir, ele estava errado, né? Ele fez eu ficar nervoso lá, me tirou do sério. Mas eu fui lá e pedi perdão ao irmão, porque eu não posso esperar a pessoa vir até mim, né? Eu sou de Deus, se ele quiser perdão, ele vem até mim. Não. Mas a pessoa que está avivada, há arrependimento, ela comete o erro, mas ela cai em si, ela fala: meu Deus do céu, eu tenho que voltar, tenho que pedir perdão, tenho que me consertar. Amém ou não amém? Então, aonde há o verdadeiro avivamento, há arrependimento. Sabe o que fez você se arrepender dos seus pecados? Foi o Espírito Santo. Lembra lá quando você não era de Jesus? Lembra lá. Vamos lembrar aqui e voltar um pouquinho. Quando você não era de Jesus
E aí você ouviu a pregação. Foi ou não foi? E aí o Espírito Santo começou a conversar com você quando você estava ouvindo a pregação. Foi assim comigo, eu estava ouvindo a pregação. E aí quando o pregador falou assim, ó, tal pecado aqui leva a pessoa para o inferno, eu falei, ixi. O Espírito Santo começou a falar, e aí? Tá lembrado naquele dia? Então, quando você estava lá no início, e aí o Espírito Santo foi mostrando para você que de fato, de verdade, você precisava se arrepender. O Espírito Santo te convenceu através da palavra, ou através de uma peça, ou através de uma música, de um louvor. O Espírito Santo te convenceu que você precisava se arrepender. E o arrependimento é um princípio para outros avivamentos que irão acontecer. Amém ou não amém? O avivamento é evidência. O arrependimento é uma evidência do avivamento, mas ele abre portas para outros avivamentos. Diga amém. Abre portas para outra, porque uma pessoa arrependida, ela está constrangida em Deus, ela faz de tudo ali para se consertar com Deus. Ela dá o melhor dela. Ela fala assim, poxa, eu fiz isso aqui, então eu tenho que fazer algo à altura para compensar o que eu fiz. Não que vai compensar, mas é um sentimento que a pessoa tem. É ou não é? Quando a pessoa erra com alguém, fala assim, poxa, eu errei, agora eu vou fazer isso aqui para compensar o erro que eu fiz. É ou não é? Quando a pessoa ela se arrepende, ela cai em si do pecado, ela dá o melhor dela, fala assim, eu pequei, né? Moça, eu passava a madrugada em festa lá, virava a noite, então agora eu vou, na presença de Deus, eu vou ficar o máximo que eu puder, eu vou ficar lá. Você está entendendo? Então, o arrependimento, amado, é uma evidência do verdadeiro avivamento. E ele abre portas para outros avivamentos que virão. Diga amém. Vira para a pessoa que está nos falando assim, tem arrependimento aí? Se tiver arrependimento, é evidência de um verdadeiro avivamento. Amém, querido? E esse arrependimento vai abrir portas para outros avivamentos. Porque não é só de um avivamento que a gente precisa, gente. Amém? A gente precisa ser avivado constantemente. Por quê? Tem as lutas, tem as batalhas espirituais, tem os desafios da fé, tem os desafios pessoais. E aí, isso é normal. A pessoa vai, parece que se cansando aos poucos. É normal, porque você está ali na luta, você está na batalha, está de pé, está orando, está jejuando, está consagrando, está congregando, está pregando o evangelho. Você está na luta. É normal vir um cansaço. Cansar não é pecado. Cansar não é pecado. Vira para a pessoa que está falando assim, cansar não é pecado. Fala assim, o pecado é permanecer no cansaço. Entendeu? Então a gente cansa. E a gente somos necessitados de ser avivados novamente. O que é avivamento? Avivamento é uma renovação espiritual. Avivamento é, novamente, vamos dizer aqui, como se recarregar a bateria de novo. A pessoa está ali, né? E parece que a bateria, a carga está acabando. Aí o avivamento traz de novo, acende de novo a carga da pessoa, volta 100%. Amém ou não amém? Então, o arrependimento, ele é uma das evidências do avivamento. Pastor, é só essas? Existem muitas evidências, amém? Sinais, né? Mas aqui foi eu meditando com o Espírito Santo e ele me trouxe isso aqui. Judas, ele não viveu o avivamento como os apóstolos viveram, porque Judas não se arrependeu. Judas, ele ficou, fugiu a palavra aqui que eu ia falar, meu Deus do céu. Judas, ele não se arrependeu sinceramente do erro que ele fez. Ele ficou apenas comovido. Ele, eu errei contra Jesus. Porque se ele tivesse se arrependido, ele permanecia firme. Ele ia enfrentar as consequências do erro dele, mas ele ia permanecer firme no Senhor. Aí estava arrependido. Você está entendendo? Então a pessoa que ela está arrependida de fato, de verdade, e ela quer se consertar com Deus, ela fala assim, eu errei, e esse erro que eu cometi aqui tem essas consequências, eu vou arcar com as consequências, mas vou ficar firme diante de Deus. Amém? Davi fez assim, né? Não, tem uns erros, tem a consequência lá, mas eu vou ficar firme diante de Deus. Amém ou não amém, gente? Então arrependimento é uma evidência, né, de um verdadeiro avivamento. Pastor, qual é a outra? Evidência.
a renovação. A pessoa ela é renovada, primeiro interiormente e depois externamente. O que é uma renovação? Quando o Espírito Santo, quando o verdadeiro avivamento acontece na vida da pessoa, é como se aquele passado que ela teve não importa mais. É como se ela fosse ali formatada. Amém? É como se ela fosse formatada. Agora o Espírito Santo faz ela olhar dali para frente. Amém? Ou seja, é tudo novo agora. Vou fazer tudo novo, novas oportunidades. Eu tenho novas chances, novas portas para entrar. Amém, querido? Aquilo que ficou para trás, ficou para trás. É daqui para frente. Então o Espírito Santo, ele te renova nessa manhã. Diga amém. E não importa o que ficou para trás, o que importa é o que ele vai fazer na sua vida daqui para frente. Vira para a pessoa que está do seu lado. Não importa o que ficou para trás, mas o que importa é o que Deus vai fazer daqui para frente. Quem crê que o Espírito Santo vai te usar poderosamente? Então renovar é isso, é tirar o velho e deixar o novo. Amém? Tirou o velho, tirou o passado, esquece o passado. Te feriu, te machucou, esquece o passado, deixa o passado para trás. E agora deixa o Espírito Santo te levar para uma nova história. Amém? Deixa ele fazer uma nova história através da sua vida. Então houve essa renovação espiritual no avivamento, no batismo do Espírito Santo, na descida do Espírito Santo. Porque todos os irmãos, 120 ali, todos eles saíram, espalharam. E aquele avivamento que estava neles foi multiplicado. Por exemplo, o apóstolo Filipe, ele foi levado pelo Espírito Santo para uma outra cidade para pregar o Evangelho. Meu Deus do céu, quem tem essa fé aí? O Espírito Santo te transportar para outro lugar, para você pregar. Então, renovação espiritual começa primeiro no seu interior. Aí para o seu espírito ser renovado, a sua mente precisa ser transformada, ser renovado. Como está escrito lá no livro de Romanos 12, né? Para a gente não se conformar com esse mundo, mas sermos renovados pela renovação do nosso entendimento. Vem de dentro. Aí a mudança, a renovação, ela vem de dentro, ela sai para fora. Ela sai para fora em forma de palavras, em forma de ações, em forma de reações. O avivamento sai para fora. Ele começa lá dentro, mas ele sai para fora. Isso evidencia que o avivamento não pode ficar só por dentro. Diga amém. O avivamento não pode ficar aqui só dentro da igreja. Ok, gente? O avivamento não foi feito para ficar só dentro da igreja. Amém. Os irmãos avivados, glória a Deus. Mas esse avivamento tem que sair das quatro paredes. Amém ou não amém? Foi isso que aconteceu em Atos. A igreja foi avivada lá no cenáculo do Espírito Santo, 120 pessoas. Só que aí o avivamento saiu para fora. Diga amém. Saiu para fora e começou a impactar a vida das pessoas lá fora. Começou a trazer o impacto da presença, da palavra, do Evangelho, da pessoa de Jesus, do Espírito Santo para as pessoas. As pessoas lá fora começaram a ser impactadas. Então, a renovação espiritual, ela é necessária. Ela é necessária. E a renovação, ela é uma evidência do verdadeiro avivamento. Lembra que eu falei? A pessoa que ela é avivada pelo Espírito Santo, ela não consegue mais ser a mesma pessoa, gente. Ela tenta, mas não consegue mais. Entendeu? A pessoa que ela é avivada, ela pode até tentar levar a vida comum como ela levava, mas não consegue mais. Porque ela é constrangida, ela é levada pelo Espírito para fazer mais, a realizar mais, a se doar mais. Amém ou não amém? Então quando você vê uma pessoa que ela está ali, é o Espírito Santo, é o avivamento. Amém ou não amém? É o avivamento que está sobre ela, o avivamento do Espírito, é o cumprimento da promessa. Ela está ali, parece que está correndo a 200 km por hora, na fé, não para.
resultado do avivamento. A renovação espiritual, ela é uma necessidade. Agora, para suprir essa necessidade, Deus já fez a parte dele. Diga amém. Deus enviou o Espírito Santo para a igreja. Diga glória a Deus. Agora está faltando o quê? O que a igreja, alguém não é avivado? Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Depende de nós. A vontade do Espírito Santo é te avivar. Diga amém. Te avivar, te renovar. Agora, se não houver a vontade em você, aí o Espírito Santo fala assim: poxa, eu queria, meu sonho é avivar essa pessoa aqui. Meu sonho é fazer essa pessoa, é renovar essa pessoa. Meu sonho é encher ela da minha presença. Mas a pessoa está lá distraída com as coisas do mundo. E o Espírito Santo está lá: bora filho, desperta filha, eu quero te renovar, eu quero te avivar. O Espírito Santo está aqui para renovar hoje, amém? Para avivar, gente, diga glória a Deus. E aonde houver um coração aqui com desejo de ser renovado, ser avivado, ele vai fazer, diga amém. Se houver aqui só uma pessoa com esse desejo, ele vai fazer na vida da pessoa que quer, porque é necessário querer, amém? Então não depende só mais do Espírito Santo, depende de nós. Depende de mim. Para mim ser avivado, depende de mim. Deus já fez a parte dele, e a parte dele está reverberando desde quando nós fomos gerados, fomos criados. A parte de Deus já tinha sido feita. Agora falta a gente tomar posição como igreja, e se colocar diante do Espírito Santo e falar assim: Espírito Santo, eu quero, eu necessito, me renova, me batiza, me aviva, porque eu quero que esse avivamento não fique só em mim, eu quero que esse avivamento passe por mim, mas que ele alcance outras vidas. A renovação espiritual dá um up na vida da pessoa. A pessoa, ela dá um up, ela sobe de nível, recarrega novamente as forças. Aí se ela orava 3 vezes ao dia, ela ora mais vezes. Se ela lia a Bíblia uma vez, vai ler mais vezes. Se ela jejuava uma vez, vai jejuar mais. Se ela adorava, ela vai adorar com mais intensidade. Se ela pregava, ela vai pregar com mais intensidade, revelação. Se ela evangelizava, ela vai evangelizar mais, vai criar métodos, vai ter iluminação do Espírito para evangelizar. Você está entendendo, gente? Tudo isso é resultado do verdadeiro avivamento. Diga amém. Outro sinal do verdadeiro avivamento é a transformação coletiva. Eu falei de renovação, agora eu estou falando de transformação. A transformação é fazer a pessoa transformar em algo que ela não é. Ela passa de um nível para outro, ou seja, vamos supor, a pessoa, no meu caso, eu era só um ouvinte da palavra de Deus. Chegava na igreja, ouvia a palavra de Deus e ia embora. Aí um dia eu quero conhecer esse Espírito Santo. Aí eu comecei a vir nas reuniões do Bom Dia Espírito Santo. Aí numa dessas reuniões o Espírito Santo me batizou. E aí agora, quando eu fui renovado ali, aí o Espírito Santo me transformou. Eu não queria mais ser a mesma pessoa. Eu falei: não quero mais ser só aquela pessoa. Não, eu quero fazer algo. Pastor, o que tem para fazer aí na obra de Deus aí? Eu quero fazer algo mais. Aí havia necessidade de levitas. Eu falei: então eu quero ser isso aí, eu quero ser levita. Aí havia necessidade de pregadores. Eu quero ser pregador. Bora lá, Espírito Santo, me transforma em pregador. Então, a transformação, Deus faz você ser aquilo que você ainda não mas que você tem o desejo de ser. O Espírito Santo, Deus, ele vai nos transformar. E foi isso que aconteceu. Houve uma transformação coletiva no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo. Todos ali foram transformados em pregadores, em potenciais. Todos falavam ali, e ao avivamento, a presença do Espírito estava sobre eles, convencia as pessoas do pecado, da justiça, do juízo, e as pessoas se voltavam para Deus. Então, transformação é a gente ser transformado naquilo que a gente ainda não é,
mas que a gente deseja. Isso só é possível no verdadeiro avivamento. Homens que foram transformados por causa do Espírito Santo, inúmeros. Você está diante de uma pessoa, está do lado de uma pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo, diga amém. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí, olha para ela aí, olha para ela aí, olha para ela aí, dá um sorriso, mostra o teclado para ela aí. Essa pessoa está aí porque ela foi transformada pelo Espírito Santo. Você não tinha ideia do que ela fazia antes dela conhecer Jesus, antes do Espírito Santo transformar ela, você não tinha ideia do que ela fazia, mas ela está aqui hoje transformada aí do seu lado, diga amém. Exemplos de pessoas transformadas pelo Espírito Santo, o nosso líder, o apóstolo Daniel Elias. Meu Deus do céu, quando ele chegou nessa cidade aqui, a cidade foi impactada pelo avivamento que estava na vida dele, e nós fomos impactados por esse avivamento, diga amém, queridos. Então a transformação, Deus quer nos transformar em pessoas com potencial ainda maior, diga amém. Agora tem que ter o querer, tem que ter o querer da pessoa, amém? E querer, quando eu falo querer, não é só a pessoa falar assim, ah Senhor, eu quero. É ela se dispor, se disponibilizar, amém? Buscar a Deus com todo o seu coração, com intensidade. Eu vi o pastor Leandro falando, quando ele queria ser cheio do Espírito Santo, ele não queria saber de mais nenhuma outra coisa, não queria saber de menina que chegava querendo namorar, não, ele estava lá, não, eu quero Senhor, eu quero ser cheio, e buscava. Ele não ficava só eu quero, mas ele buscava, estava nos cultos, ia para monte, estava se disponibilizando. Amém? Toda vez que você falar assim, ó, Senhor, eis-me aqui, Deus vai te usar. Toda vez que você chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Deus vai usar você. Foi assim com Maria, mãe de Jesus, foi ou não foi? Depois que ela ouviu como que Jesus ia nascer através da vida dela, ela falou assim, ó, faça com a tua serva, assim, ó, que aconteça na vida da tua serva, segundo a vontade do Senhor. Isaías falou assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías se tornou um dos maiores profetas messiânicos na Bíblia. Isaías falou desde antes do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, da morte e da ressurreição de Jesus. Ele teve revelação, porque ele falou assim, Jesus, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Toda vez que você chegar diante do Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor, eu quero mais, eu quero ser usado mais, eu quero ser transformado, eu quero ser tocado, não para o meu orgulho, Senhor, não para me ser orgulhoso, eu fui tocado pelo Espírito, não, mas para me levar esse avivamento lá para fora, levar esse avivamento para minha casa, levar esse avivamento para a cidade onde eu vivo, para fora, amém? Vira para a pessoa que está falando assim, avivamento não é para ficar guardado, avivamento é para ser compartilhado. Não é para ficar guardado o avivamento não, gente. O avivamento não é para ficar guardado, mas é para ser compartilhado. Esse avivamento. A outra evidência do avivamento. Eu falei aqui da transformação coletiva. Vamos aqui para outro. Rapidinho, viu, gente? Daqui para meia-noite a gente termina. Brincadeira. O desejo ardente por santidade. A pessoa que ela é avivada, ela toma nojo do pecado. A pessoa, quando ela é avivada pelo Espírito Santo, ela toma nojo do pecado. Gente, existia algumas coisas que eu fazia antes de conhecer a Cristo. Uma das coisas que eu fazia, que eu não me orgulho disso, eu falava muitas palavras imorais. As minhas piadas eram piadas imorais. E por eu ser do mundo, e as pessoas também serem do mundo, as pessoas até achavam engraçado e tal, né? Mas depois que eu fui tocado pelo Espírito Santo, eu fui constrangido. Falei, não posso mais ser assim. Não posso mais falar assim. Não posso mais me comportar assim. Eu fui compungido. E aí veio o desejo de me purificar, de ser santo, de agradar a Deus. Eu falei, agora eu tenho que aprender como agradar a Deus, como me afastar dessas impurezas, para mim dar o meu melhor para Deus. Amém, querido? Então, o resultado, uma evidência do verdadeiro avivamento é que a pessoa se afasta do pecado, ela renuncia,
Por mais prazeroso, naturalmente falando, possa ser o pecado, por mais bonitinho que possa ser o pecado, mas o Espírito Santo, o avivamento convence a pessoa de que ela precisa se afastar daquilo, se ela quiser viver mais o melhor de Deus na vida dela. Tem alguém que quer viver o melhor de Deus aqui na sua vida, do Espírito Santo? Então, o Espírito Santo vai falar para você, isso aqui você precisa deixar. E ele fala, isso aqui você precisa abandonar. Se você quer viver mais, quer viver o melhor da minha vida para você, vai ter que abandonar isso aqui. O Espírito Santo foi me mostrando as coisas que eu fazia errado, e cada vez que eu caía na ficha, que a ficha caía, eu pensava que isso aqui era certo, mas é errado. E se eu quero ser santo, se eu quero me santificar diante de Deus, eu tenho que deixar, tenho que abandonar. É assim. Então, com verdadeiramente vem um desejo de santidade, vem um desejo de fazer mais para Deus. Eu me lembro que eu falei essas palavras. Falei, gente, quanto tempo eu perdi na minha vida. Se eu soubesse, eu tinha aceitado Jesus antes. E eu me lembro, eu sempre falo isso. O missionário Eládio está aqui de prova. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu ouvi o Marcelo, o filho do missionário Eládio, o obreiro Marcelo. Pequenininho, moço, novinho, ele mais o Wellington. Aí eu olhava para eles assim, eu falava, rapaz, esses meninos já é obreiro? Aí eu conversando comigo, né? Moço, esses meninos já eram obreiros. Aí eu ficava olhando eles aqui, eles iam para frente fazer oração. Eu, moço, esses meninos já eram obreiros. E eu, velho, desse jeito, não sou nada. Aí eu não sou nada. Meu Deus do céu. Ficava olhando para eles assim. Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Aí nesse tempo, eu congregava aqui, congregava na igreja na Barra do Iate. Eu falei, vou chegar no meu pastor lá. Eu vou falar, pastor, o que precisa fazer para ser obreiro aí? Aí conversei com a pastora ali, amor, e tal, e aí a gente tem que desenvolver na fé. Ela é mesmo, amor, então vamos lá ver com o pastor como é que a gente faz para ser obreiro. Ela, bora. Aí nós chegamos lá, pastor, nós queremos saber aí o que precisa fazer para nós ser obreiro. O que é isso? Desejo de fazer mais, desejo ardente de fazer mais para Deus. Amém ou não amém? Então, o verdadeiro avivamento, ele faz isso na vida da pessoa. A pessoa não quer, ela não se conforma em fazer somente o que ela está fazendo, ela quer fazer mais. Da mesma forma, quando nós estávamos no mundo, a gente não se conformava em ouvir só uma música, duas, não. A gente passava o dia todo ouvindo música. Se precisar, passava o dia todo dançando. É ou não é? A pessoa queria fazer mais lá, é ou não é? Com Deus acontece também. Quando a pessoa ela é avivada, ela quer fazer mais para Deus. Amém? Ela quer fazer mais para Deus. Não, eu tenho que fazer algo para Deus, eu não posso ficar parado. Não, a obra de Deus tem que fazer algo. Amém ou não amém? O nosso líder é bem assim, o apóstolo Daniel Elias. O Bispo Santos é bem assim. Se você ficar um dia com o Bispo Santos, ele é dinâmico. Ele está sempre vendo alguma coisa da obra. É ou não é, pastor? O Bispo Santos está sempre vendo alguma coisa. Não, nós temos que fazer alguma coisa. Tem aqui, e é projeto, é planetal. Ele não fica parado, não. Por quê? A pessoa está sedenta. Amém? Ela é avivada. O avivamento está saindo para fora. Amém ou não amém? Então a evidência, amado, de que outra evidência do verdadeiro avivamento é que a pessoa ela tem esse desejo de santidade, ela tem esse desejo de obedecer a palavra, ela tem esse desejo de fazer mais para Deus. Amém ou não amém? É o próprio Deus que coloca o desejo. Isso não é coisa que vem de nós. Quando nós somos avivados, é o próprio Espírito que coloca esse desejo em nós. Então eu sei que tem pessoas aqui, por exemplo, que quer ser levita. Eu sei que aqui tem pessoas que quer ser pregador. Eu sei que tem pessoas que quer ser guerreiros da oração, porque é o próprio Espírito Santo que coloca. Eu sei que tem gente que quer ser sacerdote de arca. É o próprio Espírito Santo que coloca o desejo. Amém, gente? Aí o que a gente tem que fazer? Tomar posição. Amém? Não, o Espírito Santo colocou esse desejo em mim. Vamos lá, Espírito Santo, é eu e o Senhor agora. Amém ou não amém? Então vem esse desejo de fazer mais para Deus, de se disponibilizar mais ainda para Deus. Davi, ele fez uma declaração que eu guardei no meu coração. A esposa de Davi reclama com ele porque ele está se desgastando ali, né, na fé dele em Deus, na obra de Deus. Ele fala assim, rapaz, você está achando que eu estou me desgastando? Eu me desgastarei ainda mais na obra de Deus. Porque na verdade quem se doa na obra de Deus, ao olhar de quem não tem intimidade com Deus, a pessoa está se desgastando. Já viu a pessoa lá fora que fala da gente? Isso aí é doido, moço. Você está todo dia na igreja, você é fanático,
está todo dia. Para eles, nós estamos perdendo, mas diante de Deus, nós estamos ganhando. Diante de Deus, nós estamos ganhando. Para o mundo lá fora, você fazer mais, fazer com intensidade para Deus, você está perdendo, mas só que para Deus você está ganhando. Vira para a pessoa que está assim, fazer para Deus, fazer o seu melhor, fazer mais, fala assim, você está ganhando. E quem ganha com isso? O reino de Deus, amém? Nós ganhamos e o reino de Deus também ganha. Então fazer com mais intensidade, isso é uma evidência do verdadeiro avivamento. É uma evidência do verdadeiro avivamento. Eu não acredito no avivamento que a pessoa é avivada aqui. Aí você pergunta, e a pessoa, como é que foi o culto? Ah, foi uma bênção. E a palavra que foi pregada? A pessoa não sabe nem qual foi a palavra que foi pregada. Que avivamento é esse? Porque a gente é direcionado pela palavra de Deus, gente. Amém ou não amém? Aí a pessoa é avivada, mas não presta atenção na pregação. Ah, a pessoa é avivada, mas não se entrega para Deus de verdade. Amém, querido? Então, evidências do verdadeiro avivamento. A outra evidência para a gente é orar. Na verdade, tem mais duas ainda. Paixão pela palavra de Deus. Meu Deus do céu. A pessoa que ela é avivada. Gente, eu ia para o trabalho com a Bíblia. Eu só parei disso, sabe por quê? Porque o patrão falou que não era para mim mais ir com a Bíblia. Eu falei, tá bom. Mas eu não vou parar de ler a Bíblia. Entendeu? O dia que eu não ia almoçar em casa, meio-dia, lendo a Bíblia. Estava lá, lendo a Bíblia. Chegava em casa, lendo a Bíblia. Horário vago, lendo a Bíblia. Paixão pela palavra de Deus. O avivamento acontece na vida da pessoa. E ela tem uma paixão pela palavra de Deus. Ela quer ouvir porque ela quer entender mais. Amém? Deus coloca o desejo também dela falar a palavra de Deus para as pessoas. Quantos amigos meus eu chegava assim, rapaz, está escrito na Bíblia isso aqui, isso aqui. Não, desse jeito aí, a Bíblia diz que é desse jeito. Aí se a pessoa teimava muito, eu ia lá, pegava a Bíblia e mostrava, aqui ó. Desse jeito aqui que a Bíblia diz. Eu me lembro de um amigo chamado Lázaro. E aí, antes de eu me converter, nós andávamos juntos. Era tipo carne e unha. Onde um estava, o outro estava. Aí quando eu me converti, aí tinha um monte de coisa que a gente fazia que era errado, rapaz. E eu lendo a Bíblia, aí ia vendo as coisas que, não, rapaz, isso aqui está errado. Ele, não, quem te falou isso, moço? É loucura de pastor, moço. Eu falei, não, rapaz, está na Bíblia. Vou pegar a Bíblia lá para você ver. Aí pegava, sentava com ele, aqui, ó, está na Bíblia aqui. Aí ele ficava assim, meio indiferente. Eu, tá vendo aí como está na Bíblia? Não é coisa de pastor não, rapaz, que está na Bíblia. Aí ele ficava assim, moço, a palavra que foi sendo semeada nele ali, foi mais ou menos quase um ano. Aí ele mudou de cidade, mas eu fiquei sabendo que ele se converteu. Ele mandou mensagem para mim. Ei, Marquinhos, me chama de Marquinhos. Ei, Marquinhos. Na verdade, me chama pelo apelido, Marquinhos Preto. É porque na nossa rua tinha 4 Marquinhos. Aí para diferenciar, né? Eu era o Marquinhos Preto, tinha um Marquinhos Branco, tinha um Marquinhos Pequeno que era Nanico. O Marquinhos Pequeno era Naniquim, Marquinhos Pequeno. E tinha um Marquinhos Ossada, que é o mais magro, magrelinho. Aí, Marquinhos Preto. Sabe o que foi acontecer? Eu falei, tô indo na igreja agora, cara. Eu falei, amém, meu querido, glória a Deus. Ele, lembrei daquelas palavras que você tava me falando lá, rapaz, é verdade mesmo. Moço, você tava certo, viu? Eu falei, como é que acontece? Então, tem coisas que a gente pensa que é correto, mas a palavra de Deus nos direciona. Amém, querido? A minha oração é que você seja direcionado pela palavra de Deus. Que o avivamento do Espírito Santo faça você ser direcionado pela palavra de Deus. Amém? Porque quando acontece o avivamento verdadeiro, a pessoa tem fome da palavra de Deus. Ela quer entender mais, ela quer se enturmar com a palavra de Deus. Ela quer entender, ela quer mergulhar, quer se alimentar da palavra de Deus. Avivamento que a pessoa não está ligando para a palavra de Deus, não é avivamento. Ali foi só um movimento. Ali foi só um momento de emoção. A pessoa viveu um momento de emoção ali e tal. Porque o avivamento traz vira para a pessoa que está nos assim, o verdadeiro avivamento gera resultado. Amém ou não amém? Gera resultado, amado. Avivamento que a pessoa fica com a mesma vida, o mesmo jeito, o mesmo pensamento. Não é avivamento. Avivamento, quando acontece, a pessoa é incendiada, é transformada. Você vê que a pessoa fica diferente, até no modo de falar, de agir, a pessoa fica diferente. É a mesma pessoa, mas fica diferente. O avivamento.
A outra evidência do avivamento, para a gente terminar, estamos caminhando, gente, espera aí. Agora aqui, unidade e amor fraternal. Quando o verdadeiro avivamento acontece, a igreja se une ainda mais. A igreja se une ainda mais. Um dos propósitos do diabo é dividir a igreja. Um dos propósitos de Satanás é dividir a igreja, colocar divisão. É por isso que existe, algumas vezes acontece fofoquinha. Na nossa igreja não acontece não, diga glória a Deus. Mas na igreja de Cristo em geral, acontece, né? Acontece lá uma fofoquinha aqui. Quantas pessoas já chegou em mim e falou assim: pastor, eu não vou mais vir na igreja não, porque fulano falou isso, fulano falou aquilo, fulano me olhou feio, fulano não sei o quê. Gente, o que é isso? Isso é uma evidência que precisa de um avivamento. Amém ou não amém? Porque quando há avivamento, a igreja se une. Diga amém. Acontece Salmo 133. Ó, quão bom e suave é que os amados irmãos vivem unidos. O avivamento faz a igreja ficar unida. E para a igreja ficar unida tem que haver um propósito. Diga amém. Tem que haver um propósito. Pastor, qual é o nosso propósito? Lembra aí do nome da nossa igreja, lembra aí. Missão Mundial Servos. Repete de novo. Missão Mundial Servos. Pastor, Deus, qual é o meu propósito? Aí você lembra do nome da sua igreja. Missão Mundial Servos. O que é isso? Você ser um representante de Deus. Você é servo, amém? E você vai ser representante de Deus. Você vai fazer outras pessoas se tornarem servos também. Amém ou não amém? Você é um ministro da salvação. Amém ou não amém? Você foi chamado nesse ministério para ser salvo. Amém? E para fazer do perdido também um salvo. Amém ou não amém? Então a gente tem que estar unido. E para estar unido nós temos que estar no mesmo propósito. Amém ou não amém? Pode ficar tranquilo que tudo aquilo que Deus fazer para as pessoas lá fora, primeiro Ele faz com você, amém? Deus vai renovar lá fora, primeiro Ele renova você, diga amém. Deus quer transformar lá fora, primeiro Ele transforma você, diga amém. Deus quer batizar as pessoas lá fora, primeiro Ele vai batizar você, diga glória a Deus. Então tudo que Deus quer fazer com as pessoas lá fora, Ele vai fazer com você primeiro, para você experimentar. Porque quando você experimenta o que Deus quer na sua vida, aí você tem desejo de que outras pessoas também vivam aquilo. Você está entendendo? Não, eu quero que fulano seja transformado do mesmo jeito que eu fui. Eu quero que fulano seja batizado como eu fui. Eu quero que fulano seja ungido como eu fui. Isso é o que acontece quando há um verdadeiro avivamento. Há uma união da igreja. A igreja está unida, não há desavença. Todo mundo numa só fé, num só propósito, na mesma visão. Amém, gente? Resultado do verdadeiro avivamento. Isso é resultado do verdadeiro avivamento. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Qual o resultado do avivamento? Verdadeiro avivamento? Verdadeiro avivamento? A união e amor na igreja. João 13, 34 e 35. Diz assim a palavra do Senhor. Para a gente ganhar tempo, querido. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Então, quando há o verdadeiro avivamento, a evidência é que a igreja está cada vez mais unida em amor, no amor de Cristo, amém? A igreja está cada vez mais focada no objetivo que é a evangelização mundial, amém, querido? Tornar pessoas, fazer as pessoas tornarem para Deus, voltarem para Deus. Esse é um dos propósitos da igreja, é o foco da igreja que a gente não pode perder, amém? Nenhum de nós aqui fomos salvos somente para sermos salvos. Nenhum de nós fomos salvos só para ser salvo, bonitinho, amém. Deus vai transformando, a aparência vai mudando e tal, fica bonitinho, né? É ou não é? Tal. Mas a gente não foi chamado só para isso, só para ser salvo e ser bonitinho dentro da igreja. Não,
fomos chamados para ser salvos, mas para fazer de cada perdido um salvo também. Amém ou não amém? E isso acontece o quê? Acontece a união com o verdadeiro avivamento. Então, isso tudo que eu estava falando aqui é te preparando para o avivamento. Amém? Te preparando para o avivamento que vai vir. Diga glória a Deus. Te preparando para o avivamento que vai acontecer na sua vida. Amém ou não amém? E a outra coisa para a gente encerrar e orar: evidência do verdadeiro avivamento, evangelização e crescimento do reino de Deus. A igreja explodiu em crescimento no avivamento, na descida do Espírito Santo. Ali você consegue ver o crescimento, só que em uma pregação 3.000 pessoas se converteram. Olha só a explosão de crescimento. Aí cada pessoa daquela ali, inspirada pelo Espírito Santo, pregando, imagine aí, cada pessoa daquela pregando e 3.000 pessoas se convertendo numa pregação. Dá para imaginar o crescimento, a explosão de crescimento que teve na igreja de Cristo? Os apóstolos foram dispersos e aonde eles passavam a palavra de Deus era pregada. O apóstolo Paulo foi um dos apóstolos que foi disperso pelo mundo, disperso que eu falo assim, enviado por Deus para evangelizar as nações. Naquela época ali, as nações que tinha, Paulo passou por todas aquelas nações ali, evangelizando, e aquelas nações conheceram o evangelho, conheceram a Jesus, né? Muitos conheceram de experiência, outros conheceram de ouvir falar, mas conheceram. Por quê? Porque tinha uma pessoa ali que estava avivada, que tinha uma pessoa que viveu o verdadeiro avivamento. Amém, queridos? Então nessa manhã nós vamos clamar aqui pelo verdadeiro avivamento. Se coloca de pé no nome de Jesus. Se prepare, porque se o Espírito Santo te avivar aqui hoje, ninguém mais consegue te parar. A dificuldade não vai te parar. Não, fofoca não vai te parar. Não. Nada vai te parar, porque o verdadeiro avivamento vai fazer você de uma nova pessoa. Aleluia, novo pensamento, nova atitude. Amém? Então agora você precisa querer, desejar esse algo novo. Eu vou pedir que você saia daí do seu lugar e venha aqui à frente. Porque altar é lugar onde Deus entrega. Altar é lugar onde Deus faz, onde Deus opera. Então venha, saia do seu lugar e venha aqui à frente do altar. Porque o Espírito Santo vai fazer uma